Olá, hoje eu vou estar explicando o funcionamento dos registradores. Eu sou o professor Anderson Santana. O que eu preparei de explicação, são as funções básicas, dos registradores, para que eles servem. Vou mostrar os tipos e também vou explicar uma revisão do flip-flop, do tipo D, que é um elemento de armazenamento de um registrador. Então, os registradores eles têm duas funções. Uma é o armazenamento de dados e outra é o transporte desses dados. Também eles podem fazer uma conversão de um sistema que está se comunicando de forma paralela para um outro sistema que recebe informações de forma serial. Também eu consigo utilizar esses registradores. Então eles servem para fazer armazenamento de dados e transportá-los. Então, o que é... Como é que funciona esse armazenamento de dados? Para mim fazer o armazenamento de dados, eu vou utilizar um elemento que se chama flip-flop. Então aqui está representado o flip-flop. Eu tenho aqui, esse é um flip-flop do tipo D. Eu tenho aqui a entrada. Vou botar aqui um E de entrada. E aqui eu vou ter uma saída, Tipo D, o D é a entrada e o Q é a saída, E aqui eu tenho um clock, nível aqui de habilitar a entrada, que a entrada vá para a saída, habilita essa transição, Então um clock, eu tenho aqui uma variação de nível lógico 0 para nível lógico 1. Isso aqui é feito de forma sincronizada, É uma forma já modelada e é bem característico de circuitos síncronos. Então aqui que eu tenho uma referência discreta para o circuito funcionar, para ele se orientar. Então essa abertura aqui, esse símbolo aqui de maior, ele significa que ele vai pegar a transição lá do clock quando essa transição for de 0 para 1, Então ele pega essa transição aqui de 0 para 1. Então, quando ocorrer essa transição, ele passa a entrada para a saída. Então aqui ele dá um exemplo, se está um nível lógico 1 aqui na entrada dele, deu a transição, ele passa a ser colocado aqui na saída. Da mesma forma ocorre quando eu tenho nível lógico 0 de entrada. Aqui, tenho 0, deu a variação na transição de 0 para 1, eu coloco ela lá na saída. Então, como ele funciona? Imagina que eu tenho aqui, eu vou entrar com uma entrada de nível lógico 1, Lembrando que esse aqui é o diagrama lógico, no flip-flop do tipo D, e aqui está a representação. No slide anterior, esse enable aqui ele estava conectado no clock, Então o enable que vai habilitar, a transição da entrada para a saída, o transporte da entrada para a saída. Então eu tenho uma entrada aqui de nível lógico 1, e eu habilitei essa entrada, para você validei ela para colocar ela na saída. Então se aqui eu tenho um 1, aqui eu vou ter 1 e aqui vou ter 1, Aqui é 1, aqui eu tenho uma porta no tipo NOT, Então ela inverte, o que era 1 passa a ser 0, Ela inverte o nível lógico. E aqui eu tenho 1, Essa aqui é uma porta do tipo AND, Porta do tipo AND. Como é que funciona a tabela verdade dela? Aqui está a porta. Imagina que eu tenho uma entrada A,
uma outra entrada do tipo denominada B, né? E eu tenho uma saída que eu vou representar como S, tá? Então como é que se comporta a tabela verdade dela? Tenho A, aqui B e aqui eu tenho S, tá? Quando A for 0 e B for 0, a minha saída dela vai ser 0. Se a entrada E tiver o nível lógico 1 e a entrada, perdão, nível lógico 0 e a B tiver nível lógico 1, a saída dela vai ser 0. Se minha entrada A for 1 e minha entrada B for 0, minha saída vai ser 0. E quando ambas forem 1, né, minha saída vai ser 1. Então percebam que quando qualquer entrada tiver 0, nível lógico 0, né, a saída obrigatoriamente tem que ser 0. Né? Só vai ser 1 quando as duas entradas forem 1. Então observando aqui 1, né, eu tenho o meu resultado como 1, né? Porém, isso aqui ele é um not, ele nega o meu valor, tá? Então eu tenho 1, né? Tenho 1 aqui antes, aí eu nego ele, passa a ser 0, tá? Aqui eu tenho 0, nego ele na entrada desse, aqui é uma porta lógica OR, né? Essa aqui é uma AND. Já expliquei, essa aqui é uma OR. Como é que é uma OR? Aqui uma pequena revisão. Uma porta lógica OR, né? Aqui está a porta lógica, tem A e B, né? Duas entradas, e aqui tem uma saída S. A tabela verdade dela vai ser, aqui já vou os possíveis valores de entrada. Então, quando as minhas duas entradas forem 0, o resultado vai ser 0. Quando entrada A for 0, entrada B for 1, é 1. Quando entrada A for 1 e entrada B for 0, é 1. E quando as duas forem 1, dá 1, tá? Nota que essa porta elas tem um comportamento diferente da porta AND, né? Quando as duas entradas forem 0, o resultado dá 0, mas independente de cada entrada, né? Se uma entrada, se uma entrada for o nível lógico 1, né? O resultado obrigatoriamente tem que ser 1, a saída tem que ser 1. Então, ó, aqui já deu 1, logo, obrigatoriamente, esse Q aqui passa a ser 1, né? Percebam esse circuito aqui, aqui é 1, ele vai lá na entrada dessa OR aqui com as entradas negadas. Então aqui é 1, logo aqui vai ser 0. Se é 0, eu não consigo definir ainda a saída. Então vamos voltar para esse circuito aqui, né? Eu tenho entrada aqui 1, 0. Então aqui eu tenho 1, 0, dá 0. Só que eu nego a minha saída. Então era 0, agora para ser 1. Tá? Aqui eu tenho o que? Que é 1, eu vou negar. 0 com 0, olhando aqui na porta NOT, dá 0. Então, aqui é 0, aqui é 0 e aqui é 1. Então, quando eu habilitei esse enable para 1, né, a minha entrada aqui, ó, passou para saída com valor de 1, né? E esse dado se retém, ó. Ele faz um enlace aqui, ó, um vínculo que permanece, tá?
independente se aqui for 0, tá? Independente se esse cara aqui for 0, tá? Se for 0, essa minha saída aqui ela vai se manter. Vamos ver como é que fica. 0 para cá, aqui é 0, aqui para ser 0, né? O que era da entrada aqui se mantém, né? Porém aqui, essas end aqui elas servem para isso, ó. 0 com 1, 0 com 1 dá 0, com 1 negado dá 1, né? Então olha só, 1 nega vai dar 0, tá? E aqui vai dar 0, que fica com 1, né? Esse cara aqui se mantém 1. Aqui 0 com 0 dá 0. Aí esse aqui, como aqui é 0, né? Esse aqui fica 0, aqui dá 1. Logo, eu tenho uma porta hora, 0 com 1, 0 com o resultado dá 1. Então, independente se esse enable for 0 e se for 0, né? Se ele for 0, eu tenho essa minha saída retida em 1, tá? Porque eu falei, se for 1 de novo e eu tiver aqui uma entrada 1, é como se fosse um novo dado de entrada, tá? Não é porque a entrada vai definir se for transição de 1 para 0, 0 para 1. Não, eu posso ter entradas com valores contínuos, tá? Por exemplo, pode entrar um bit, por exemplo, esse bit aqui, por exemplo, né? Então, esse aqui, se a gente for converter, ele é o número 7, tá? É o 7. O número binário é a representação do número decimal 7, né, para binário. Então 7. Nota que eu tenho um nível lógico contínuo, um nível lógico 1, nível lógico alto, 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 tá? E normalmente é errôneo esse pensamento que se eu colocar tudo 1, 1, 1 se mantém. Na verdade ele vai atualizando, tá? Então os movimentos básicos para o registrador, né, são os tipos, né, uma entrada serial, um deslocamento à direita aqui, né, ele entra os dados aqui pela esquerda e se desloca no sentido da direita, tá? Só que ele é uma entrada serial e saída serial, né? Entra de forma serial, sai de forma serial. Aqui o mesmo caso, só que porém o sentido inverso, né? Eu entro os dados aqui pela direita e saio os dados aqui pela esquerda. Aqui, ó, eu tenho uma entrada paralela para uma saída serial. Tá? Eu faço aqui uma conversão, né, de um sistema que está processando de forma paralela e converto aqui para um sistema que recebe os dados de forma serial. Aqui eu tenho uma entrada de dados serial e faço uma saída de forma paralela. E aqui eu tenho uma entrada paralela e uma saída paralela. Aqui no registrador eu também consigo fazer uma rotação, né, à direita, onde a saída aqui do último flip-flop, né, passa a ser a entrada aqui do primeiro flip-flop. Né? Faço uma rotação à direita e aqui também uma rotação à esquerda. Tá? Então a capacidade, como vocês já podem perceber, né, a capacidade de armazenamento de um registrador, né, ele é vinculado com a quantidade, né, de bits que ele pode reter. Né? Como ele retém esses bits? Utilizando flip-flop. Tá? Então, aqui a gente chama de cada estágio, né?
flip-flop, cada estágio de bits, né, um deslocamento que representa um bit da capacidade de armazenamento. Então o flip-flop ele representa um bit de armazenamento, tá? Então a capacidade de deslocamento de um registrador permite o movimento de dados de um estágio para o outro, dentro do registrador ou ainda para dentro ou fora do registrador com a aplicação de pulsos, tá? De clocks. Então aqui, por exemplo, ele diz, né, entrada do registrador através de pulso, né, que é esse lado aqui externo. E dentro do registrador, quando eu tenho aqui um flip-flop, a saída de um flip-flop sendo a entrada de um outro flip-flop, né, então tem esse deslocamento internamente, ou também do registrador para fora, tá? Então vocês podem pausar esse vídeo e responder essas duas questões, né? Quais as duas funções principais realizadas por um registrador de deslocamento? Como é medida a capacidade de armazenamento de um registrador? Né? Vocês podem pausar, respondam e depois continuem assistindo o vídeo. Tá? Então, os registradores de deslocamento, né, com entrada serial e saída serial, ele só permite, né, a entrada neste registrador, né, um bit de cada vez, de forma que um bit entre de cada vez, tá? Então a gente vai analisar um registrador típico, né, com entrada serial e saída serial. Então aqui é um registrador com 4 bits, né, de armazenamento. Ele utiliza 4 flip-flop, né? Então ele pode armazenar até 4 bits de dados, né? Aqui está o esquemático dele. Lembrando que aqui o CLK é o clock, né? Um circuito que fica variando nível lógico de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, né? Aqui eu tenho os dados, tá? Esses dados podem ser assim, né? Onde que quem dá o sincronismo é justamente esse relógio aqui, esse ciclo de clock. O que significa isso, né? Eu já desenhei aqui uma onda proposital. Olha o tamanho que eu fiz aqui do nível lógico 1, né? O nível lógico 1 da entrada aqui, né? Eu quis fazer com que essa entrada tivesse pelo menos dois clocks, tá? Então, quem diz o tamanho, esse aqui é 1 e agora esse aqui é 1, né? Quem vai dizer o intervalo de tempo do nível lógico é justamente o clock, tá? Então vamos analisar ele. De início, né, o registrador ele está configurado de uma forma, de uma configuração clear que a gente chama, né? Fica zerado, ou seja, tudo que tiver entre eles e a saída dele é tudo zero, né? Então, como exemplo, a gente vai armazenar esse bit aqui, ó, 1010, né? Ele vai ser inserido de forma serial. Então esse bit aqui, ó, 1010, né? Ele vai ser colocado nessa entrada aqui serial, tá? Como é que ele é transportado, né? Aqui eu tenho um LSB e aqui eu tenho um MSB, né? O que são esses caras? Esse aqui é o bit menos significativo, esse aqui é o mais significativo, né? Esse aqui tem peso menor, esse aqui tem peso maior. Ele é transportado de forma que o LSB, o bit menos significativo, ele entra primeiro, tá? Então aqui, ó, eu tenho, após uma transição de subida, né, 0 para 1, né, o que eu tenho? Aqui eu estou entrando o 0, né? Primeiro é o 0, tá? Eu coloquei aqui o 0. Deu essa transição, esse 0 passa para cá, ó.
deu uma transição aqui do relógio 0 para 1, passou para lá, tá? Beleza. Após a segunda transição, né, aqui eu tinha um 0, esse 0 passou para cá, transição de clock que eu falo, né? Então 0. E o segundo bit, né, é 1, né, ele estava aqui como 1, passou para cá, tá? Beleza. Aqui o terceiro bit começou aqui pela entrada, mas vamos analisar esse 0. O 0 estava para cá, deu um outro clock, ele passou para cá, né? 1 estava aqui, deu um clock, passou para cá. E a entrada, que é o terceiro bit que está aqui, ele passou para cá, tá? A cada clock, né, a entrada passa a ser a saída. Isso no circuito síncrono, tá? E o último bit, né, que é 1, né, ele é armazenado aqui, deu um clock, ele passou para cá. Aqui antes era o 0, passou para cá, aqui era 1, passou para cá, né? E aqui era 0, passou para cá. Tranquilo? É assim que funciona esse registrador de deslocamento, né? De entrada serial e saída serial. Entrou aqui de forma serial, né? É 1, 0, 1, 0. Entrou esse aqui, né? E agora precisa mais 4 bits para saída, né? E vai sair quem? Vai ser o 0 primeiro, depois 1, 0, 1, e aí depois não sabe mais. Aguarda 1, 0. É exatamente o que a gente tem lá. Esse aqui é o diagrama de tempo, né? Como é que a gente representa, né? Bits, números, né? Em sistemas digitais, tanto microcontroladores como microprocessadores, né? Eles são representados por níveis de tensão, né? E a gente representa, tem sempre um limiar, né? Que a arquitetura do microprocessador ou microcontrolador ela adota como nível lógico 1, né? Por exemplo, acima de 2,5 volts é nível lógico 1, abaixo nível lógico 0. Há casos especiais que tem uma banda ali que ele não atribui nem 0 nenhum, né? Mas por isso que a gente fala 1 e 0, né? Quando fala 1 e 0, refere-se ao nível lógico dele, né? E isso muda de arquitetura para arquitetura, tá? E como é que o 0, isso é bem interessante, né? Como é que eu apago a informação? Né? Eu apago a informação escrevendo zeros, tanto numa memória como no registrador. Aqui é o funcionamento, tá? O funcionamento como é que eu posso dizer, do processo que apaga, né, os valores que estão no registrador. O que eu faço? Eu coloco 0. Então o quinto clock, né, o quinto clock pega o 0 de entrada e bota na saída aqui dele, ele passou aqui o estágio 2, e aí aquele 0 passou para cá, né, e esse 0 lá, depois de um outro clock, ficou para cá, e esse 0 passou para cá. Então a gente fez um deslocamento, né, daquela informação, né, do bit 1, 0, 1, 0, né, intercalou com os zeros, né, apagamos lá todo o conteúdo que estava nesse registrador, tá? Então aqui a simbologia, né, dele, que eu tenho a entrada de dados dele, aqui eu tenho o clock, né, aqui eu tenho uma saída negada, a saída principal, né, ou seja, esse aqui é 0, aqui tem que ser 1, tá? E esse SRG, né, significa registrador de deslocamento com capacidade de 8 bits. Tá? Aqui eu vou ter uma entrada serial e uma
saída paralela. Funciona da mesma forma que o anterior em questão de deslocamento, né, de um estágio para outro, né, de um flip-flop para outro. Porém, né, a saída ela ocorre de forma simultânea, tá? Ou seja, olha aqui o Q0. Ele já está aqui no vinculado a esse bit, é esse barramento. Q1 neste, Q2 neste, Q3 neste. Então o que basta, né? Como é que funciona? Eu vou fazendo o deslocamento dos valores, né? E quando eu validar onde o meu último bit, por exemplo, for 1, a gente estava trabalhando com, qual é o exemplo? Era 1, 0, 1, 0, né? Quando chegar nesse estágio, né? Lembrando que começa a entrada aqui, né? A entrada é 1, 0, 1, 0. Esse primeiro bit menos significativo ele inicia aqui e vai deslocando, né? Cada seu estágio. Chegou aqui, né? E os demais também tiveram o mesmo processo. Eu habilito eles, né? E a minha saída aqui se torna válida, tá? E aqui está o clock, né? O clock gera essa transição de 0 para 1 que vai controlar, tá? Bom, aqui está a explicação, né? Então eles ocorrem de forma simultânea, né? Quando a minha entrada aqui estiver pronta. Então demora lá 4 ciclos de clock, né? E tem uma validação e transmissão ocorre de forma simultânea. Então nesse sistema aqui precisa 4 ciclos de clock. O outro precisava 8 ciclos de clock, né? Ó, CLK8. Para me transferir. Esse aqui já precisa de 4 ciclos de clock. Tá? Essa que é a vantagem. Tu ganha em tempo, né? Esse circuito aqui é mais rápido, né? Mas eu também tenho aqui um custo de condutor aqui, tá? De condutor de barramentos. Então esse aqui é um outro tipo de registrador, né? Com entrada paralela e saída serial. Eu entro dados de forma simultânea, né? Aquele mesmo exemplo lá, eu tinha 1, 0, 1, 0, né? Eu entro de forma simultânea e aqui eu vou sair com 0, 1, 0, 1, né? Lembrando que esse cara aqui é o LSB e esse aqui é o LSB. Tá? Essas conversões aqui, ela tem que respeitar isso, né? Se inverter é outro número. Só que agora eu vou ter aqui um barramento aqui, ó, que é o de shift, né? Shift é deslocamento e load é carga, né? Ou seja, quando for load, eu vou carregar essa minha entrada nos flip-flop e shift eu vou pedir para ele ficar fazendo deslocamento, tá? E lembrando que aqui, forma serial, ele tem um barramento aqui, ó, um fio ali, que serve para transmitir. E esse aqui tem 4, né? Então, deixa eu tinha feito já um exemplo. Então, como é que funciona, tá? De início, eu vou ter um load, tá? Eu vou ter esse load, tá? Ativo. Ora, se ele está ativo, tá? Esse load aqui tem que ser 1, tá? Então, esse canal aqui, ele tem que ter 0. Por quê? Esse load aqui está representado aqui com um traço em cima dele, né? Isso aí significa que ele é ativo
quando o sinal original é 0, tá? Okay? É 0, logo tem uma negação, o low para ele ficar em 1 ele tem que ser negado. Então eu tenho aqui uma entrada de 0, tá? Para fazer a parte de carga. O que essa carga faz, né? Ela pega a entrada e coloca aqui na saída. Por que isso, tá? Que é uma de forma de paralelo, né? Eu obtenho aqui, ó, uma condição, uma validação. Olha, a entrada aqui ela tá estável, né? Ela tá como eu gostaria que tivesse, tá? Então eu posso avançar. Então eu coloco lá a parte do deslocamento. Então eu vou colocar aqui a carga, vou pegar o mesmo exemplo, estou trabalhando 1, 0, 1, 0, tá? Aqui eu tenho um clock, né? Então o que acontece? No primeiro estágio, eu tenho esse cara aqui como 0. Aqui eu tenho uma porta NOT, logo ele vai negar esse 0. Então aqui passa a ser 1, logo esse cara aqui é 1, né? Essa porta tem 1, aqui tem 1, aqui 1, aqui 1. Isso aqui para me facilitar o entendimento. Tá? Pois. Isso aqui é 0, né? Como não nego aqui, eu só não vou negar aqui, esse circuito aqui passa a ser 0. Aqui é 0. Logo, esse cara aqui é 0. 0, 0. E aqui 0. Então a gente está analisando, né, a parte de carga, que é o load, tá? Ou seja, quando minha entrada estiver estável, eu quero colocar elas aqui nos estágios do registrador, né, no flip-flop. Tá? Então vamos observar bem. Essa aqui é uma AND, né? A gente já viu que a AND ela vai ter uma saída de nível lógico alto, né, de 1, quando as duas entradas forem 1, tá? Qual que é a principal jogada aqui nesse caso? Eu tenho uma AND e eu coloco esse barramento aqui como 1, tá? O que acontece? Isso, né? A minha saída dela, ela fica condicionada a D0. Por quê? Esse cara aqui é 1, né? O único caso que a AND, a saída dela é 1, é quando os dois forem 1. Então esse aqui já fez a parte dele, já é 1, né? Logo, a saída dela vai ser 1 quando esse aqui for 1, tá? E quando vai ser 0? A saída dela é 0, só pode ser 0 se esse cara aqui for 0. Então, qual foi a jogada aqui? Coloquei uma entrada dela 1, logo a saída dela vai estar condicionada à minha entrada, e essa entrada é referente aos dados de entrada. Bem interessante, essa é uma técnica bem aplicada no desenvolvimento de circuitos digitais, né? Então aqui eu tenho aqui uma entrada, logo essa entrada vai ser 1, então 1 com 1 dá 1, então eu tenho aqui a entrada do meu D igual a 1, tá? Vamos ver, e isso aqui está de forma paralela, né? Então ocorrem os 4 no mesmo tempo. Então vamos observar, esse aqui é o mesmo caso. Eu tenho aqui uma entrada da AND 1, então a minha saída condicionada é essa entrada aqui de 1. For 0, logo aqui vai ser 0. Essa aqui é uma porta OR, né? Então a porta OR, tá? Ela pode ser, a porta OR ela só pode ter 1 na saída quando as duas entradas forem 1, tá? Só que vamos observar o circuito interior aqui. Ó, eu configurei esse cara aqui com 0. E lembrando, né, a AND, se tiver uma entrada 0, vale a pena voltar lá. A AND, ó, se uma entrada for 0, a saída tem que ser 0. Ela vai ser 1 quando as duas entradas forem 1. A OR, ela vai ser 1, a saída vai ser 1 quando as duas entradas forem 1 e quando tiver também um nível lógico 1 em qualquer entrada, tá?
Então ela só vai ser 0 quando as duas entradas forem 0. Então vamos voltar. Ó. Então aqui eu tenho uma entrada 0. Então obrigatoriamente minha saída tem que ser 0. Então 0 com 0 dá 0. Tá? E reparem o seguinte, ó, da cor aqui. Esse 1 aqui está sendo lá. Esse 0 tá indo para cá. Eu estou colocando aqui a minha entrada, né, do circuito lá para a entrada do flip-flop. Tá? Então vamos continuando o raciocínio, né? Que tem 1 logo, minha saída já condicionada essa entrada aqui. Dá 1. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0, logo vai dar 1. Não, eu tenho a minha entrada, está condicionado. A minha entrada está colocada lá na entrada do flip-flop. E eu tenho aqui também, ó, o mesmo caso, tem 1 aqui, logo a saída da end ficou condicionado a entrada aqui de 3, né? Então fica 0. Aqui eu tenho 0, aqui obrigatoriamente ser 0. E aqui eu vou ter 0. Tá? Isso aqui ocorre de forma simultânea para os 4 casos aqui, tá? Então aqui ficou 0. Tá? Bom, e como vai funcionar agora o deslocamento? Essa aqui é a parte de shift, tá? Perdão, de load, tá? Isso tudo para a parte de load, tá? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar a parte de deslocamento, tá? Então, eu expliquei que as entradas, né, os valores passaram a ser aqui na entrada do flip-flop, no circuito de load, tá? Então, eu tinha aquelas entradas, né? 1, 0, 1, 0, né? Aqui vai ser 0. Então aqui esse 1 desceu para cá, o 0 desceu para lá, 1 desceu para cá, né? Na verdade ocorre pela transição aqui, né, das ondas, não, literalmente não desce, né? 0 passou para 0 aqui. Então essa parte aqui que a gente viu é quando o circuito estava em load, né? Então esse cara aqui era 0, né? Porém agora a gente vai avaliar quando eu quero fazer o deslocamento. Esse deslocamento ocorre quando eu coloquei minhas entradas aqui na entrada do flip-flop, tá? Ou dos estágios dos registradores. Tanto faz. Então, ó, então se eu coloco o shift igual a 1, né? Esse aqui passa a ser, tem aqui uma porta NOT, então passa a ser 0, 0, 0 e aqui 0. Já vou para facilitar a nossa vida. 0, 0 e 0. Então aqui fica 1, 1, 1 e 1, tá? Então vamos analisar. E agora eu começo, né, dando os pulsos de clock. O pulso vai colocar essa entrada na saída. Então, de novo, isso aqui é uma entrada paralela e uma saída serial. Então esses dados aqui vão estar de forma serial, tá? Então, deu o primeiro pulso de clock, tá? Observa que esse clock aqui está em todos, ó, fazendo um circuito. Tudo paralelo aqui. Então, se deu aqui a transição de 0 para 1, ele faz um estágio nesse flip-flop, nesse, né? Então, vamos avaliar aqui da esquerda, o que está acontecendo na esquerda. Perdão, na direita aqui, ó. Deu um estágio de clock, esse aqui foi para saída já. Ficou 0 a saída.
né? O que aconteceu com esse aqui, né? Esse aqui passou para cá, né? Ficou 1 e agora vamos avaliar, ó. 1 com 1, né? Numa AND, o resultado tem que dar 1, né? E aquela lógica que eu havia comentado, aquela técnica, né? Eu habilito aqui uma porta da AND como 1, né? E minha saída fica vinculada à minha outra entrada, né? E essa entrada está vinculada aos dados, né? Então aqui é como se eu abrisse a porta para os dados. Eu habilito. Então aqui eu tenho 1, obrigatoriamente esse resultado aqui tem que ser 1, né? Numa hora. Entendeu? Olha só. A entrada desse flip-flop passou para a saída dele e a entrada desse. Ó, isso aqui ocorre de forma simultânea. Mesma coisa aconteceu para cá. Ó. Deu esse ciclo de clock. Esse aqui passou para cá. E aí ele já faz o circuito também de forma instantânea, né? De forma muito rápida, né? Só o tempo que demora, o tempo de transição das portas aqui. Então aqui de novo, ó, aqui está 1, né? Então aqui passou 0, 0 com 1 dá 0. Se eu tenho... Bom, se é 0, né, tem que cuidar, porque se esse aqui fosse 0, e é 0, né? Perdão, se esse aqui fosse 1, o resultado daria 1, né? Mas como ele é 0, ó, o que aconteceu? Eu coloquei esse cara aqui como 0. Então eu fechei a porta. Então esse dado aqui, né, não passaria, digamos, o seu valor, né? Ou quando ele fosse 0, seria 0, tá? Mas se for nível lógico ativo, ele não ia passar pela porta AND. Então se é 0, aqui obrigatoriamente se é 0, né? Logo aqui dá 1. Então esse 0 passa para cá. E esse 1 passa para cá. Isso aqui de forma simultânea, né? Isso tudo analisando o primeiro pulso. Deu o primeiro pulso, esse 1 passa para cá, né? Esse 1 tá aqui tá 1, fica 1. E aqui está 0, né? Porque esse cara aqui está 0, logo o resultado aqui sempre vai ser 0. E aqui vai dar 1. Tá? Aqui é um OR. Beleza? Então, ó, esse 1 passa para cá. Então você já começa a imaginar isso aqui no primeiro estágio. Segundo estágio, o que acontece? Ó, deixa eu só... Segundo estágio. Aí. O que aconteceu agora? Deu um outro clock, tá? Aí foi lá, deu uma outra transição, né? Segundo estágio. Segundo estágio, agora passou esse 1 passou para cá, né? Esse 0 passa para cá, que passa para cá, né? E assim sucessivamente, tá? Assim ele ocorre de forma serial, vai um flip-flop passa para o outro, que passa para o outro. Como a gente estudou, né, de forma detalhada nos registradores com entrada e saída serial. Tá? Aqui está a explicação, né? Exatamente o que eu tinha comentado com vocês. E aqui para que serve aquela função shift load, né? Então, o último caso aqui é quando for entrada paralela e saída paralela, tá? Como é que vai funcionar? Então, esse registrador, tá? Ele vai empregar os dois métodos que a gente discutiu anteriormente, né? Entrada paralela e saída paralela, né? Ele vai pegar justamente a entrada paralela de um e saída do outro, né? Então o que acontece? Imediatamente, em seguida a entrada de todos os dados, né? Esses aparecem nas saídas em paralelo, de forma de um clock, tá? Então o que acontece? Tem aqui a entrada dos dados, né? Então lá de novo 1, 0, 1, 0, né?
Eu preciso só ter um clock, tá? Um clock, tá? Que ele coloca essa entrada aqui na saída dele. Ó, o outro lá era 4 clock, esse aqui é 1. A gente estudou lá 8 clock, 4 clock e agora 1 clock, né? Perdão, esse aqui é 0. 0, aqui é 1 e aqui é 0, tá? Porém eu ganho em rapidez, né? Mas também eu ganho em área, né? Preciso ter um circuito maior para tratar essas 4 entradas e assim por diante, tá? Então aqui tá os livros que eu me inspirei bastante nesse sistemas digitais, fundamentos e aplicações, tá? E tem alguns livros de Arduino que recomendo vocês lerem. Então tá, isso aí, abraço.